O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, crianças, tudo bem? Chegou aquele horário que é só nosso, de língua portuguesa. Então, preparados? A gente tem uma sequência que na sexta-feira encerra. Mas para chegar à sexta, a gente tem que caminhar aula a aula. Então, sejam muito bem-vindos. Aquele lugarzinho, eu não duvido, já deve estar lá preparado. Professores e responsáveis também, bem-vindos. Participe, interage. E crianças, você mais do que nunca tem que interagir. Porque a gente vai poder colocar em jogo tudo o que você já aprendeu. Olha que legal. E hoje na aula, eu fiz questão de convidar a professora Joyce. Seja bem-vinda, professora. Muito bom dia, galerinha do segundo ano. Estamos todos aqui para mais uma aula de português. Então, a professora Joyce sempre estuda comigo, interage. Falei, não, vamos trazer ela também, que vocês estão até acostumados. E a gente vai produzir bem isso de poder olhar a escrita, escutar como a palavra está sendo pronunciada, a forma como a gente escreve. E a professora Joyce vai somar aprendizados aqui, quer dizer, interagir com seus aprendizados para somar força aqui junto para aprender. Então, vamos para o título da aula. Olha só. O título é uma pergunta, olha como termina. Quanta diferença um espaço pode fazer? Bom, a gente está na aula de língua portuguesa e falando de espaço. Que espaço será? Será que tem a ver com o espaço da escrita? O espaço de uma palavra? Eu tenho que pensar, vou pedir para o oráculo trazer para mim. Eu preciso pensar que o título tem a ver. Então, tenta perceber muitos espaços diante da nossa atividade de língua portuguesa. Por isso vai fazer muita diferença, porque vai ter um trecho. E quando eu vou ler algo, tem uma questão de comunicação. Alguém escreveu para que eu possa ler. E se eu não escrevo da forma correta, não faço como a gente faz dentro da língua, usando as regras, as condições, fica difícil do outro poder compreender. Então, pensa nesse espaço e observa muito. Essa é a palavra-chave, né, professora Joyce? A questão do espaço. Isso mesmo. A gente está no volume 4, da sequência 3 do Aprender Sempre. O que vamos aprender, professora Joyce? Na página 45, vamos aprender que depois de retomar a primeira e a segunda parte do conto A Sapa Casada, vamos voltar a ele para compreender melhor a escrita de algumas palavras. Então, a gente tem que pensar bem nisso. A questão de escrita, guardamos a palavra lá do começo, espaço, e a escrita de algumas palavras. Então, aqui está falando da palavra, não em si de letras. Então, a gente vai ver o espaço de algumas palavras. Bom, professores que estão me acompanhando, a habilidade que está em jogo hoje na aula. Nossa sapinha aí. Essa sapa está dando uma trilha de aprendizados, professora Joyce. Olha só, observe o trecho. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é observar esse trecho. Eu vou ler como um todo. Vai ter dois pedacinhos desse trecho, é o comecinho do nosso conto, mas depois a gente vai voltar para esse trecho e perceber que está na questão da escrita das palavras. Existia um homem idoso, muito justo, porém severo e rigoroso, com seus 3 filhos. A família vivia em uma casa afastada da cidade, nos campos mais belos da região. Um dia o filho mais velho foi ao pai e disse: não, vou contar todo o segredo. Não vou poder começar assim não, professora Joyce. A gente vai primeiro olhar as palavras e depois eu vou apresentar o texto, porque senão eu vou dar todas as respostas para vocês. Eu observei na sua leitura, olhando atentamente, que é o que a gente tem que fazer, né, professora? Quando a professora está lendo, a gente tem que acompanhar a leitura. Que tem algumas coisas bem estranhas aí nesse texto, hein? Eu tomei o cuidado de promover a leitura correta desse trecho. Por que eu preciso? A leitura fluiu corretamente. Agora a gente vai aprofundar, a gente vai voltar naquele trecho e olhar como foi escrito. Agora eu vou pronunciar como foi escrito. Então vamos lá comigo. Olha só. Agora eu vou até marcar. Existia um homem idoso, muito justo, porém severo e rigoroso, com seus 3 filhos. A família vivia em uma casa, afastada da cidade, dos campos mais belo da região. Um dia, o filho mais velho foi ao pai e disse. Até a forma como eu pronuncio
Tá vendo como eu tentando pronunciar igual à escrita, garantindo como fizeram a escrita, saiu diferente da minha primeira leitura dessa parte. Isso significa que tem alguma questão aí de espaço que não permite fazer a leitura correta. E é o que eu falo que, quando a gente vai ler um texto, quem escreveu está se comunicando com o leitor, que somos nós, eu que estou lendo agora. Se não houver a escrita de forma correta, igual a nossa gramática faz, igual a língua portuguesa, vai ter essa segunda leitura desse jeito. E é mais difícil de compreender. Né? Então, agora, junto com a professora Joyce e vocês, vamos voltar a observar aquele trecho e tentem vocês lerem e achar o primeiro espaço que a gente precisa garantir que não houve entre as palavras. Então, vamos lá. Os estudantes mais atentos, né, professora, já devem ter conseguido responder até o título da aula. Como um espaço faz diferença, porque está fazendo falta uns espaços aqui, né, Pro? Sim. Então, como foi um trecho, é o começo da história. Então, dá uma olhadinha. Vamos tentar observar. Põe o dedinho em cima, vai passando. Quando achar que tem algo que não está legal, para. E vamos observar o porquê que tem algo que não está funcionando. Ó, só nessa primeira parte, professora, um homem idoso. Pensando nessas palavras, se eu for pronunciar, existia um homem idoso. São 4 palavras, mas aí só tem 2 espaços, então, professora. Olha só, vamos observar uma coisa? Vou fazer a leitura de novo. Existia um homem idoso. Dentro dessa primeira linha que está escrita, aonde eu posso perceber? Olha bem como eu li, ó. Existia um homem idoso. Será que falar um homem... Deixa eu pôr agora uma caneta de outra. Será que falar desse jeito essa palavra aqui, ó? Que normalmente a gente ouve, né? O homem, um homem. Então, o homem a gente percebe que é uma palavra que até a gente ouve às vezes, em algumas histórias aparecem. Mas, se a gente for olhar essa palavra aqui, ó, porque eu existia, está correto. Um homem, o que acontece? Aonde eu tenho que pensar isso? Ó, um homem. Se eu pronunciar um pouco mais devagar, eu consigo, talvez, perceber. Então, qual forma que eu posso usar também de estratégia? Pensando na palavra, o que inicia, o que termina. Isso vai fazer diferença? Lembra quando nós vamos escrever, que eu preciso pensar em alguma palavra que eu conheço, para poder, pelo som, tentar trazer para a escrita? Porque a gente sempre tem que tentar ler e fazer a escrita ao mesmo tempo. Não se aprende separado, crianças. A gente precisa fazer junto. Então, começa dizendo aí, ó, em vez de dizer como está no texto, um homem, pronuncia junto com a professora, ó, um homem. Está vendo que tem um espaço até na hora de pronunciar? Então, são 2 palavras. Bom, quando eu penso em um, dá para ajudar também até a matemática, né? Quando você tem escrito. O número 1 e também a palavra homem. E como é que termina um, professora Joyce? O 1 termina com a letra M. Então, eu posso olhar aqui, ó, e perceber que aqui eu tenho um M, aqui eu tenho outro M, aqui eu tenho outro M. Poxa, essa dica ajuda, mas a gente tem que ir um pouquinho mais. Sim. Aí eu posso pensar na palavra homem. Ou a palavra um, se eu conheço mais fácil. São as também. 2 opções. Qual eu conhecer, eu acho que a melhor explicação para vocês, criança, é assim. Qual você conhecer, você primeiro vai investigar naquelas letras. Isso. Porque, de repente, eu já estou bem avançada, eu vejo o homem. Às vezes eu estou lá no ó, pode ser mais fácil. A professora Joyce disse que qual que é a sua dica, professora? Você falou que começa com o homem. E tem o M no final, não é isso? Isso. E aí seria pensar no homem. Homem, o primeiro som da palavra homem seria a letra O. Mas aí aparece um H na escrita dessa palavra. Eu lembro que o H, né, acompanha o som da letra que ele está junto. Então, o homem começa com a letra H, professora. Então, teria que ter um espaço entre a palavra um e a palavra homem, eu acho. Essa foi a sugestão da professora Joyce. Eu vou fazer o papel daquele assim, bem... Quando a professora leu, eu entendi que era um homem idoso. Eu entendi a frase. Aí, um homem, significa que é um. Lá em matemática, eu sei que é o U e o M. Então, seria uma outra forma de você conseguir encontrar. Daí, se eu encontrei o aqui, ó, eu já sei qual é o espaço. Se eu encontrei homem, a mesma coisa, tá vendo? Eu encontro espaço. Portanto, deixa eu trazer para cá. Portanto, as 2 opções estão corretas.
O professor Anderson falou que é até importante essa reflexão da palavra que é uma palavra muito mais fácil, porque muitos estudantes às vezes escrevem a palavra homem e esquecem do H. Mas aí o H ia gerar um conflito, hein, professora? Porque se eu sei a escrita do e sei que o termina com a letra M, e eu acho que homem começa com a letra O, onde esse H ficaria? Onde eu colocaria o espaço? Então, por isso que tem que ver, a gente sempre dá duas opções, por conta do que, na verdade? De ter crianças com conhecimento de algumas palavras, outras, por exemplo, com as outras com homem, e até porque o H é sempre complicado, Isso. tem atividades para isso. Então, criança, vai naquela primeira palavra que você, ao ouvir, consegue associar com a escrita. Aí fica fácil. Como é que a gente pode fazer essa atividade? Porque vocês vão ter que escrever. Nós vamos colocar um tracinho, ó, aonde a gente precisa, ó, uma barrinha que é um tracinho, onde foi vermelho. Então, a frase seria: existia um homem idoso. É diferente de eu ler assim, ó. Agora eu vou ler como tá, com a frase escrita como está escrita, não como a professora estava fazendo a correção com vocês, o ajuste. Existia um homem idoso. Ó. Um homem? Não. Existia um homem idoso. E é isso que vocês têm que refletir. Vai aparecer agora a palavra muito justo. Nossa, nem respirou, né, professora? Muito justo. Diante disso que a gente acabou de conversar, o que eu posso usar de palavra que me ajude a ver que ali eu tenho que separar, eu tenho que construir duas palavras. Então tem que ter um espaço entre a palavra. E esse espaço vai diferenciar minha leitura. Ah, então aí tem duas palavras, professora. Muito justo. Então são duas palavras diferentes e está escrito tudo junto. Ah, então eu tenho que ver como que inicia e termina elas para poder saber onde é a separação, né? E o que é importante? Recuperar palavras que, por exemplo, muito, eu já sei que começa com M. Tudo bem. Isso não resolve o meu problema, porque está escrito muito justo. Aí eu tenho que pensar, pera lá, muito justo, não. Qual palavra que eu... já sei. O nome da Júlia me ajuda a perceber que o justo tem as duas primeiras letras iguais. Então eu posso procurar. Eu posso procurar aonde está o Ju da Juliana. Eu sei que a composição do Ju se dá pelo J e o U. Então, eu posso pensar que a outra termina aqui, ó, justo, porque eu sei que o to me lembra o nome de alguém, por exemplo. Pode ser. Ou me lembra um objeto, né? Carrinho, o próprio o. Apesar da composição, eu preciso entender qual a letra dá o som para depois procurar. Carrinho termina em o. Não, aqui não termina em o. Mas me ajuda a pensar no o. Aí falou, não, mas tem uma outra letra. Eu sei que é o T, então vai dar to. E eu vou compondo. E esse final do justo me ajuda a chegar no final da palavra muito. Sim. Então, mas se eu reconheci o Ju, o GU, o to tem que estar na sequência. Justo. Ou eu vou para o muito, que é uma palavra mais conhecida. Há muito tempo atrás, naqueles contos. Lembra quando a história tem a palavra de tempo? Há muito tempo. Eram muitos. Algumas palavras, até o tomate, por exemplo, todo tomate eu posso usar, o todo Tony. Então, mas pode se compor também, né, professora Joyce? É importante, porque às vezes eu conheço isso aqui e eu vou compondo mais palavras que me associem. O fato de ter tô aqui, poxa, eu preciso descobrir mais. Por isso que eu dei, por exemplo, o nome da Juliana. Pode ser alguma palavra com mu. E assim a gente vai construindo. O importante é identificar. A forma como vocês fazem tem que garantir que tem o quê? Um espaço entre essas duas palavras. Um espaço entre as duas palavras. O muito e o justo. E aí continua. Porém, severo e rigoroso com seus. Com seus. Existe palavra chamada com seus? Eu conheço palavra que pode dizer aquilo é seu. Vamos ver qual mais. Seu. De pertencimento, né? É seu, a gente coloca. Então, se eu sei que aqui pode ser o seu, ou eu conheço com, ó, ela foi com você, ela vai conseguindo fazer o ajuste. Então, aqui a gente já sabe que o com seus vai virar com seus. E aí vocês vão passando a leitura. Ó. A família. Família é conhecida, né, professora Joyce, essa palavra? Família é. Não é a família, né, professora?
Então, porque senão fica estranho. Se você usar essa palavra em outra frase, ó, sua a família. Não funciona. Então, eu tenho que separar família. Depois eu tenho uma. Vendo uma. Isso vai mudando a sua leitura. Até onde eu marquei ficou como, professora Joyce? A leitura? Lê para mim, por favor. Existia um homem idoso, muito justo, porém severo e rigoroso, com seus 3 filhos. A família vivia em uma casa afastada da cidade. Então, ela leu até esse ponto. Olha que legal, como agora está mais fácil de compreender. Só que esse texto tem bastante atividade. Então, vamos terminar só mais esse slide, porque tem mais um, para a gente poder chegar no objetivo de escrever com letra cursiva, poder escrever com letra, que é aquela letra que vocês gostam tanto. Quanto eles não querem chegar nessas letras, né, professora? Quanto? Sim. E aí, o que acontece? Vamos terminar, então. A casa afastada nos campos. Então, novamente, a gente tem que pensar nos campos. O que eu preciso? Que palavra eu conheço? Né? Eu já sei lá do campo de futebol porque eu gosto. Então, eu consigo identificar o campo. Ó. Tem que pegar alguma palavra de apoio. Sempre vai ter, né? Sim. Que palavra você consegue lembrar, professora? Posso lembrar da Camila. Tá. Que aí eu preciso... Das letras iniciais do nome da Camila, me ajuda a escrever a palavra campo. Ela achou aqui, ó. Cão. Ela deu uma sugestão. Então, à medida que eu acho, eu consigo perceber que eu vou identificando aonde eu tenho que separar. Olha lá. Nos campos. Depois eu vou mais belo da região. Olha a próxima. Um dia. Agora ficou fácil, porque eu já sei como escreve professora. Boa. Então, eu já sei que vai ser... Pode contar pra gente. Um dia, o filho. A gente, nós percebemos essa daqui, o filho. E agora? Associações. Sempre vai ser assim, o filho. Mas espera lá, quando eu lembro, eu preciso escrever, eu lembro que é filho, até pelo nome, pela mãe chamando, pai, alguém de referência, né? Ou começo com uma letra dessas aqui, que possa identificar. Mesmo que você vai compor, eu já sei como escreve lho. Então já sei, filho. Então essas 3 é garantido. Poxa, mas ficou o fi e depois o lho. Isso não existe. É bom fazer leitura, né, professora? Sim. Até que eu vou compondo. Eu já sei que, vamos dizer, que o fi, tem algum nome com fi? Eu estou tentando lembrar. Vamos dizer. Sofia. Isso, pode ser. Aí eu conheço o fi. Às vezes tem aquele nome do cachorrinho Fifi. Felipe. Isso. E, por fim, falou, filho. Então, filho, eu preciso separar aqui, Deixa eu pegar as minhas marcações. Olha só, o filho mais velho foi ao pai. Essa ficou fácil, né, professora? Ao pai, porque pai, a gente lembra de pato, e a gente já sabe que começa com P a palavra pai, então tem que ter uma separação aí. Se você perceber, o mais velho foi... pai. Então, foi o pai? Não, a gente fala ao pai. Então, aqui também eu sei que tem uma separação entre as palavras. Aquele espaço que a gente falou no começo da aula. Sim. E disse. Então, agora dá para a gente ler todo esse trecho. Professor, você me ajuda? Ajuda. Existia um homem idoso muito justo, porém severo e rigoroso com seus 3 filhos. A família vivia em uma casa afastada da cidade, nos campos mais belos da região. Um dia, o filho mais velho foi ao pai e disse... E olha só, quando a gente olha aqui, tem mais uma parte do trecho para a gente poder fazer esse movimento de separar. Devido ao nosso tempo, eu vou apresentar para vocês, meu pai, e não meu pai, é meu pai. Eu já estou moço. Vossa mercê... já está, até uma já ajuda a resolver a outra aqui. Já estou velho e por isso eu quero ganhar a minha vida. Pois bem, meu filho, respondeu, repetindo, o pai, coçando sua longa barba branca. Mas o que você quer? Mas o que você quer? A minha bênção
com pouco dinheiro ou a minha. E aqui a gente precisa passar mais um tracinho, ó. É o a minha. Mais um tracinho, porque não fica... Deixa eu mudar aqui. Não, pra lá. Beleza. Ó, olha aqui a pegadinha, ó. Ou a minha maldição com muito. Então, é assim que precisa ficar esse texto, essa divisão, porque daí flui a leitura. Mas essa atividade, ele propõe que você reescreva. Não basta nas atividades dessa daí, né, professora Joyce, apenas fazer os cortes das palavras corretas, precisa reescrever. E olha como fica quando a gente pensa na letra, que é aquela letra que é mais desenhada, e não essa que vocês promovem os traços e montam as palavras, que é a letra manuscrita, né, que a gente também conhece como cursiva. E nesse momento, por exemplo, tudo começava, eu acho que eu vou pedir para você, professora Joyce, ler o começo da primeira frase e eu vou escrevendo. Sim, você vai dar continuidade à história, né? Não, eu vou começar de novo. Eu vou reescrever o que a gente separou e depois vou apresentá-la inteira. Então, eu lembro, só para começar. Assim, existia um homem idoso. Então, olha só, quando a gente está escrevendo com letra cursiva, a gente deixa o parágrafo igual o caderno e escreve a palavra sem soltar. Ó, existia. E percebam, ó, tem algumas letras que ficam até a metade da linha, outras encostam lá em cima. Agora eu vou escrever um homem, não junto. Lembra que é separado? Então eu vou escrever um. E depois era? Homem. Lembrando que sempre é bom o treino do alfabeto em letra cursiva, para quando for passar para escrita mesmo das letras, juntar as letras nessa escrita. Idoso. Idoso. Olha só, não tem espaço para escrever a palavra inteira. É uma coisa que vocês vão começar a aprender. Ó. Eu posso separar, ó, as partes da palavra. Aí eu ponho um traço. Mas não pode separar em qualquer momento, né, professora? Tem o jeito certo, sim, né? A pronúncia ajuda muito, ó. Eu posso separar. Eu não posso escrever idos e depois o o na outra linha. Que daí não dá para compreender. Bom, só comecei aqui para vocês conhecerem. Eu trouxe pronto o texto para a gente dar uma olhadinha, porque nossa aula daqui a pouco acaba. Olha só os cuidados que a gente tem quando você escreve com letra, ó. A primeira letra sempre é maiúscula. As demais, ó, minúscula. Eu tenho também o cuidado de respeitar igual a outra letra, ó, final de espaço, começo aqui no cantinho, né? E perceber que quando a frase continua na mesma linha, ó, termina o ponto final, continua, a primeira letra sempre vai ser maiúscula, mas eu continuo a frase em seguida. É diferente quando a gente precisa de parágrafo. E olha só, vou passar aqui, porque aqui a gente observa, ó. Lembra que eu falei muito da questão do personagem falar? 2 pontos. Quando eu vou usar o travessão, que é quando o personagem pronuncia mesmo, ele fala dentro da história, eu preciso manter o parágrafo anterior, ó, tá vendo? Ó, o parágrafo está aqui. Primeira letra maiúscula. Eu sei que é muito pouco tempo, precisava apresentar, mas olha como, repare as palavras, elas são separadas, igual a escrita do que nós fazemos com a outra letra. A gente precisa manter os mesmos cuidados, só que aqui a gente não solta as letras. Vocês podem olhar quando está escrito, ó, a letra, ó, filho, junto, mais. Então, precisa primeiro conhecer as letras em alfabeto, nesse tipo de letra, para começar a transição, né, professora? Para começar a passar. Mas independente, mesmo os estudantes que escrevem com letra bastão, o importante é saber onde os espaços têm que ter, que foi o que a gente fez no primeiro exercício, que é muito importante. E aí a letra cursiva é questão de treino, né, professora? Então, o que acontece? O que a professora está querendo dizer? Vocês estão ainda com aquela letra bastão, aquela letra que a gente faz, que é um pouco mais simples? Tem que garantir os espaços, com a mesma condição de leitura, com pontuações, com tudo que a gente usa aqui também nesse. A única diferença é a forma de escrever. Então, pequenas palavras. Vai aprendendo a escrever primeiro o seu nome, depois é da família. Conhece o alfabeto e isso vai acarretando no quê? Você conseguir dar conta, né? É uma forma de começar a aprender. Inclusive, a gente terminou a nossa aula. Foi uma aula diferente. Acho que é a segunda aula que a gente faz assim. E o que é mais gostoso disso tudo? É um processo, um dia por vez, tá? Habilidade que estava em jogo da aula de hoje. 02 LP 08B. Materiais.
a avaliação, que é importante. E eu agradeço pela aula de hoje, né? Bom fazer aula muito assim, legal. né? A E gente aí vai eles vão trocando. continuar. E isso é um start, é um comecinho para depois ser trabalhado em sala. Então, tchau, tchau. Até daqui a pouco, né, professora? Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco.